Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Toto proneiten himin ho kai em Cristo Yesu Rosen morfeteu e parcon ox arpagmon engesato toinai isateu ala eauton equinocem morfem dulo labon em homoiomate antropon genomenos kai esquimate euretes hos antropos etapeinocem eauton genomenos e pecos merque tanatu de stauru diokai hoteos auton iprepsocem kai ecarisato auto to onoma to hiperpan ronoma inain to nomati Yesu pangoni kamepse eporanion kai epigeinon kai catactación kai passa glossa exo homologesetai oti Kyrios Jesus Christos eis doxam teu patros. Tende em vós mesmo a mesma mente que também tem o Cristo Jesus, o qual, em forma de Deus existindo, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de um servo, em semelhança dos seres humanos. Ele se tornou. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humildou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, diante de Ti, do Teu infinito amor,
nós nos prostramos, reconhecidos de que Tu nos amparas, nos instrui, nos dá a visão do Teu reino no Teu coração. Nós dobramos os nossos joelhos e confessamos, confirmamos que Teu nome está acima de tudo, porque Ele nos leva a Te perceber em tudo, tudo que foi criado por Ti. E que esta é a Tua glória, a glória que reside em nós, que Tu nos dás para vivermos contigo no coração de Deus, onde encontramos o repouso e toda a possibilidade de ação nesse mundo transitório. Abençoa-nos com a inspiração, que os Teus emissários, que Paulo e seus discípulos nos inspirem a compreender a carta aos Colossenses. Abençoa-nos nesta oportunidade com Teu amor e a Tua presença. Fica conosco. Amém. Esse hino Paulo cantou quando ele estava preso na igreja de... Na igreja não, né? Ele estava preso em Filipos. Ele, Timóteo. Ele converteu a prisão inteira. Teve um terremoto e uma tempestade. E o carcereiro, o homem que cuidava da prisão, ele ia se matar porque ele viu tudo aberto, né? E ele sabia que ia ser torturado e morto pelos romanos. Aí ele ia se matar, Paulo impediu. Quando ele viu, nenhum preso tinha fugido. Porque lá Paulo foi colocado ainda existe lá, né, essa prisão. E foi colocado lá no fundo, né? Então ele ficava cantando com Timóteo durante a madrugada, ele estava todo cortado, né? Porque ele sofreu 40 chibatadas, né? E a gente vê em filme, parece que a pele fica só vermelha, mas a pele abre, assim, né? Você abre a carne da pessoa, é uma coisa horrível. Aí quando ele viu, Paulo não deixou, Paulo estava solto, né, dentro da prisão, foi lá, não deixou ele se matar, ele ia, né, se apunhalar. E aí ele mostrou os presos, olha, ninguém fugiu, estão todos aqui, né? A liberdade é outra coisa, né? Tem um sentido, né, nessa carta de Paulo. A liberdade não é do corpo, a liberdade está na sua mente, no seu coração. Se você pode andar aí pelas ruas, mas ser escravo dos seus desejos, né, dos seus compromissos. Você vê aquele homem, ele estava preso aos presos, e ele ia se matar porque ele não tinha conseguido conter os presos, né? Ele achava isso. Então você vê que ele ia tirar a própria vida por uma pressuposição, né, de não ter cumprido uma tarefa adequada, que estava além das forças dele, porque, né, simplesmente as portas da cadeia se abriram e as algemas todas se soltaram. E aí ele é convertido, né? Ele é um grego, né? E ele se torna um macedônio, em verdade. Ele se torna um dos cristãos, os primeiros cristãos na Europa, na Ásia Menor. E ali se funda a igreja, né, de Filipos. Bom, aí depois, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele lembra o hino que ele cantava. Esse ficou que é um hino anterior, quer dizer, que não é produto do Paulo, como assim o que a gente leu semana passada em Colossenses. É uma tradição. O judaísmo sempre cantou muitos hinos, salmos, né, e tal. Já estamos lá? Estamos. Então vou voltar um pouquinho só para a gente ler e lembrar.
sem comentar. Ele é a imagem do Deus, a orato, invisível. O prototox, de toda a criação. Tá? Eikon vem do sânscrito, vem de esse Kion, vem de Gyana. Eu fui me certificar, que evoluiu para Vigyana, em grego acabou dando Eikon. Tá? Aí eu fui ler a palavra e Eikon, ela se distingue de Eidos, como uma ideia, uma imagem que se forma na sua mente. Eikon é uma imagem que é conhecida, que é reconhecida, por isso que vem de Vigyana, tá? De igualar. Então, porque existe uma identidade, quando você tem um eidos, uma visão na sua mente, nem sempre esse eidos se corresponde àquilo que você está vendo. Porque você pode ver, imagina, quer ver? Uma pessoa com anorexia, ela se olha no espelho e se vê como? Gorda. Ela está com 37 quilos, 40 quilos, ela se vê como? Obesa. Então, o eidos que se forma na mente dela é incompatível com o que blepos, oftalmos, oferece a ela. Então, aquilo que o mundo me comunica através dos meus sentidos, no caso aqui os olhos, me oferecendo forma, movimento e cor, isso é oftalmos, blepos. Blepos vai dar pálpebra, e oftalmo é o olho, tá certo? Os hindus chamam isso de órgão externo. Mas se forma na sua mente uma imagem. Essa imagem é eidos. Quando é um eikon, ela é idêntica àquilo que é. Entenderam isso? Por isso que Paulo usou a palavra eikon. Eikon é para dizer que a imagem dele é aquilo mesmo que é visto. Tá certo? Não há distinção entre o que é visto e o que vê. Compreenderam isso? Isso é significativo? Extremamente significativo. Por isso que essa palavra grega, ela se desenvolveu a partir do sânscrito de Vigyana, que é ver, ver com reconhecimento, reconhecer o que é, tá certo? Que é igualar. Então, existe uma identidade entre o que é visto e o que produz a imagem, certo? Entenderam isso? Então, eikon é uma palavra significativa, que Paulo escolheu. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, se ele é imagem, ele traduz o invisível em quê? Invisível. O primogênito, o prototóxo de toda a criatura, de toda a criação e criatura. Tá? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Obviamente que Paulo acrescentou isso daqui, certo? Por causa da discussão que está em curso na igreja de Colossos, por causa do gnosticismo, de uma visão mista, que está se insinuando nos ensinamentos que ele deixou lá na igreja. Que em verdade o discípulo dele que levou para lá. Autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá? Então, hoje as autoridades, elas, assim, autoridades que estudam, pessoas eruditas, nessas questões, eles sabem que isso aqui não faz parte do hino original. Tá? Tudo foi criado por ele e para ele. Essas palavras a gente vai acabar encontrando no credo, no credo apostólico. Ele é antes de tudo, ou seja, pré-existente, e tudo nele subsiste. Quem está acompanhando os estudos do Gita vai se lembrar que Krishna diz que ele é o pai, a mãe e o avô. Porque antes que alguém pergunte, então quem é ele? Ele é o pai e a mãe, mas ele também é quem? Ele é o avô. Ou seja, quando você regride, você encontra quem? Ele.
Então, a regressão não é ao infinito, a regressão é a uma totalidade, que é Ele mesmo, de onde tudo surge. Por isso que Paulo diz que Ele é antes e tudo nele subsiste. Vocês têm que entender, quem não está falando de Jesus 100% humano, no sentido de que é uma pessoa separada, que tem uma ascensão, vai para o céu, um dia vai voltar lá de alguma região, sei lá, em Lua, Marte, porque tem que estar em algum lugar, se você pensar dessa maneira, não é verdade? Obviamente que Paulo está se referindo ao conceito de Cristos, daquele que é ungido, daquele que tem uma identidade consagrada. Aí você volta lá a palavra eikon e você vai compreender o que Paulo realmente está querendo dizer. Que isso tudo, nós também somos prototócos nesse sentido. Se você tem esse reconhecimento, se ele veio para dar esse conhecimento, é um conhecimento de que você, enquanto ser, já existe antes de tudo. Porque antes que o mundo existisse, você, antes que Abraão fosse, eu sou. Se eu sou da mesma natureza que ele, em algum momento, se eu tiver o conhecimento real de quem eu sou, eu também poderei dizer o quê? Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Jesus fosse, não Cristo, Jesus, a figura humana, histórica, eu sou. Que a questão é trazer você para um presente, para uma compreensão, de uma realidade a partir da perspectiva, onde espaço e tempo não tem um significado que tem normalmente para nós, enquanto numa experiência humana, transitória, e na ignorância e na dualidade. Estão acompanhando? Ok? Tá. Então, obviamente, que com o passar dos séculos, se vocês quiserem ler um bom livro sobre isso, do Bart Ehrman, ele é um teólogo cristão americano, ele escreveu um livro muito interessante. O título do livro é Quando Jesus se tornou Deus. Aí ele mostra toda a evolução do pensamento, que levou uma teologia onde ele é visto com essa imagem. O problema dessa teologia não é reconhecê-lo como uma expressão da divindade, é não reconhecer que todos nós somos uma expressão dessa divindade, ok? Todos nós somos. Então, quando você o coloca como único, ele é único. Por que ele é único? Porque só há um. Tá? É um reconhecimento de si mesmo como essência, e não como aparência, não como uma existência transitória em cronos, num bios, que necessariamente é limitado. Então ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça, tá? Kefale, da igreja, que é o seu corpo. Quer dizer, ele é que dá sentido. Ele que é um corpo sem o entendimento, sem o conhecimento, sem a capacidade de organizar todo o corpo. O primogênito dos mortos, tendo em tudo primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude. Tá? Roti em autor, eu de que sem pan, tó, tem que separar, tá? Pleroma, catoe que sai, catoe que sai, tá? Então, pleroma aqui é a plenitude. Oike é casa, tá? Catá, oike, né? Catá é descer aonde? A casa. A plenitude na casa. Que casa? No seu corpo. Então, é possível a plenitude no corpo? Limitada? É. Porque quando você subtrai alguma coisa da plenitude, ela continua a plenitude? Continua. Se você adiciona qualquer coisa à plenitude, ela continua a plenitude? Então, qualquer adição ou qualquer subtração à totalidade é uma operação que ocorre onde? Na própria plenitude. Então, ela não é esvaziada e ela não é acrescida, preenchida de nada. Certo?
não é como um homem na sua experiência dual e ignorante no mundo, onde ele precisa ser preenchido por alguma coisa. Observem que todo desejo é um desejo de completude. Está me faltando alguma coisa para ser feliz, então eu vou em busca daquilo para me tornar feliz. Quando eu alcanço aquele objeto, que normalmente é transitório, pode ser uma relação, pode ser um título, pode ser qualquer coisa, mas é transitório. Mesmo que eu deseje um corpo para reencarnar, quando eu obtenho o corpo, esse corpo também é o quê? Transitório. O objetivo é você reconhecer a plenitude que você é. E nós estamos num mundo dual, paradoxalmente, né, exatamente para amadurecer, ter essa inteligência que a gente comentou antes da meditação, ou no início da meditação, de você saber sobre si mesmo como a própria perfeição. Porque não dá para o imperfeito se tornar perfeito. É impossível. Não tem como somar. Conversamos sobre isso semana passada. Pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude. Então, essa plenitude, necessariamente, ela é divina. Porque tudo que é criado é limitado, é composto e, portanto, decomposto. Plenitude, ela tem que ser um reconhecimento daquilo que é, e não a aquisição de alguma coisa, porque sempre faltará alguma outra coisa num mundo, né, de objetos, de coisas. Por isso que o indivíduo nunca se dessedenta. Por isso ele diz para a mulher no poço, na Samaria, que ele tinha uma água que, se ela quisesse beber, ela nunca mais tornaria a ter sede. A nossa experiência comum é, eu bebo água e volto a ter sede. Então, que tipo de água eu posso beber e nunca mais ter sede? Que tipo de pão eu posso comer e nunca mais ter fome? Eu descobri que eu sou da própria natureza dessa água, não é isso? Fontes de água viva brotarão de você, ou seja, é inextinguível. Por isso os espíritos, na questão 113 do Livro dos Espíritos, definem espírito puro como seres que habitam em Deus de forma inefável, ou seja, não dá para você dizer, mas ele fala de algo que é apanágio, que é a natureza deles. Eles desfrutam de uma felicidade inalterável. Como é isso? O que eles querem dizer com isso? Que você é da própria natureza da felicidade. Se ela é inalterável, a única forma da felicidade ser inalterável, de você experimentar uma felicidade inalterável, é você experimentar a si mesmo. Não é isso? Porque o meu corpo muda. Eu era pequeno, continuo pequeno, a droga. Mas pelo menos eu tinha cabelo, né? E o cabelo mudou, o cabelo caiu. Meu corpo mudou. Isso é alterável ou inalterável? Alterável, transitório. Mas quem estava lá quando eu era criança? Eu. A minha mente mudou? De quando eu era criança para cá? Mudou. Mas quem está lá observando a mente, testemunhando a mente, quando eu era criança? Quando hoje eu sou adulto? Quem? Quem estava lá numa outra existência? Eu. Quem é invariável? Eu. Essa experiência de si mesmo, como esse ser, né, inalterável, esse ser que eu sou, que é a felicidade, que é inalterável, né, é uma experiência, portanto, de si mesmo. Os Espíritos estão dizendo que Deus é felicidade, né, porque eu desfruto a mim mesmo. Eu desfruto de mim mesmo nesta vida, numa outra vida, numa próxima vida, desencarnado. Não importa onde eu esteja, com que corpo eu esteja, em que planeta eu esteja, quem está lá? Quem sou eu? Eu estou sempre lá. Eu sou sempre aquele que é a consciência, que observa, que é testemunha de tudo aquilo que acontece. Certo? Adorei sua foto descendo naquele tubo. Cara, que foto. Foi você que me mandou a foto. É o seu perfil, né? Pô. Inveja. Meu sonho de consumo. Você sabe que desde moleque eu queria aprender a surfar, né?
Acho que eu estou velho para isso. Pois nele aprove a Deus fazer habitar. Vocês entendem a plenitude? O que é habitar a plenitude nesse corpo? É ter o reconhecimento de que não lhe falta nada. Que eu sou aquele que sou. Tá certo? Eu sou o que sou. Tá? O nome Yeshua é Yahvé salva. Né? Então, o reconhecimento de si mesmo como uma expressão da divindade é o que salva e, portanto, o que liberta você. E reconciliar por ele e para ele todos os seres. Tá? E reconciliar por quem? Através de quem? Tá? Para quem? Então, é nele, através dele, para ele. Tá? Cai de autor, apo, catalaxai. Tá? Então, esse reconciliar-se é exatamente você tá junto do outro. A gente estudou essa palavra no nosso último encontro. Tá? É estar junto, né? De novo. Né? Ou seja, nós temos uma percepção, uma ideia de que somos separados, e essa reconciliação é voltar a compreender, ou então compreender com clareza que você e ele são o quê? Um. Eu e o Pai somos um. Realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Tá? Então você vê que Paulo, ele dá uma importância muito grande à cruz. Quando houve a reforma protestante, há exatos 500 anos atrás, Lutero usou a carta aos Romanos que acabamos de estudar para fundamentar, né, e reformar, né, a igreja alemã. Então, ele vai usar o símbolo da cruz. É um símbolo. E ao longo dos séculos, desses 500 anos, a teologia protestante, sobretudo a fundamentalista, ela vai interpretar a cruz e o sangue de Jesus como coisas materiais que libertam você. Quando, em verdade, a cruz é o sacrifício do sentimento de eu, onde você se abandona completamente à vontade de Deus, ainda que isso signifique a morte do seu corpo, em que outras pessoas possam encontrar um caminho para essa compreensão de si mesmas, porque em algum momento nós temos que morrer o homem velho, crucificar toda a nossa ignorância, para nos libertarmos, renascermos. Paulo vai dar uma dimensão muito grande também à ressurreição. Em que sentido? De que você é um homem novo, você tem uma nova visão, que a morte foi vencida. Como a morte é vencida? Quando você vence a hamartia, o pecado. Como você vence o pecado? Com o conhecimento de quem você verdadeiramente é. Se eu reconheço que eu sou essa plenitude, existe possibilidade de pecado em mim? Porque se eu já sou pleno, me falta alguma coisa? Se todos os meus erros surgem, né, dos meus desejos em busca de completude, obviamente, se eu me percebo pleno, eu não busco mais nada para ser feliz. Eu busco comida para saciar o corpo, a cama para saciar, né, a fadiga e dar o repouso. Se há uma dor no corpo, eu procuro analgésico. Mas eu não procuro mais nada no mundo para ser feliz. Se eu me caso, não é para ser feliz. Eu me caso, eu encontro alguém, busco a companhia de alguém, não para ser feliz, mas para compartilhar a felicidade que eu sou. Muda completamente a lógica. Aí você descobre que você, né, é bem casado porque você é feliz e não é feliz porque é bem casado. A questão é a felicidade. É você descobrir isso e descobrir que não é o mundo que dá. Os espíritos não falam isso? O que os espíritos dizem? Que a felicidade não é deste mundo. Significa o quê? O que é deste? Que palavra é essa? Um objeto de quê? É um objeto, né, que indica um local, uma origem, de onde você extrai alguma experiência. Então não é deste, mas eles não dizem que não é neste. As pessoas, né, aí você vê as pessoas reproduzindo o deste como se fosse neste.
aqui é um planeta de provas e expiações, então aqui não é possível ser feliz. Isso é falso, não é isso. Não é deste. Felicidade, ela não é encontrada no objeto. Senão todas as pessoas que encontrassem aquele objeto seriam felizes. Você não é mais feliz com seu carro, você vende seu carro usado. Há uma pessoa que está sem carro, que não pode comprar um carro zero, como você, compra o seu carro usado. Não é isso? Ok? Aquele objeto que não te dá mais felicidade, alegria, agora dá felicidade para outra pessoa. Como um objeto que tem a propriedade de te dar felicidade, não te dá mais felicidade. Obviamente que isso não está onde? No objeto, nunca está no outro. Está na relação que você tem com o outro. Mas isso se dá onde? Na sua mente, segundo os seus valores, segundo a sua compreensão que você tem de cada objeto com o qual você se relaciona. Vós éreis, outrora, então, aqui terminou o hino, tá? E reconciliar por ele e para ele todos os seres. Panta eis auton. Tá? Eirene poiessas, você vê que ele está falando de fazer a paz para todos os seres, os da terra e os dos céus, fazendo a paz, pacificando. Como é que você chega a essa pacificação? Por esse, cadê aqui? Haimatos, que é da hematos, sangue. Tu instaurou. O sangue que foi vertido nessa cruz. É uma ideia. É um sangue que é vertido. Sangue é a vida. É uma vida que é dada. Numa madeira. Numa morte horrenda. Que o mundo despreza. As pessoas que eram mortas, executadas na cruz, era uma morte desonrosa. É desonrosa. Você está lá exposto. Não é isso? Tem uma cena de Sexo e Destino, que eu não me lembro se a gente chegou a estudar aqui quando eu estava dando o livro, que alguns espíritos tentam invadir o local onde tem uma senhora agonizante e por causa de uma jovem que está lá e de um homem, os espíritos estão ligados a eles, são espíritos infelizes. Aí os espíritos de luz que estão lá protegendo a mulher que está... não é a Marita. A Marita tem dois desencarnes, tem a Marita, mas tem uma outra, a mulher do sujeito que era rico, que morava aqui em São Conrado. Ela... esqueci o nome dela. E eles embarreram. Você veja, eu tenho muita compaixão de ver pessoas agonizando ou desencarnando em via pública, porque as pessoas são curiosas, ao invés delas orarem, delas protegerem, segurarem a mão ou permanecerem presas, quer ver, sabe, o olho fora, sabe, o sangue escorrendo, qualquer coisa assim. Eu vejo isso, cansei de ver isso, tá certo? Então, a pessoa está ali num momento supremo, onde ela tem que organizar a mente dela para poder abandonar o corpo, o casulo de carne e, sabe, ela está sendo bombardeada por N pensamentos. Então, a morte na cruz era uma morte desonrosa, porque era criminosos, ladrões, pessoas que traíam a pátria, que não eram romanos. Os romanos eram decapitados, ou então eles enfiavam o gládio aqui nessa saboneteira e até o coração. Era rápida. Mas a cruz não, às vezes as pessoas demoravam 3 dias para desencarnar. Às vezes eles tinham que quebrar as pernas para o sujeito desmontar e não conseguir mais respirar. Era uma morte horrorosa. Você ficava com um pé no outro, ou então preso pelos calcanhares, entre as 2 traves, assim, e os pregos aqui. Ou então um pé sobre o outro, como foi Jesus, um prego imenso, um cravo imenso, que atravessava os 2 pés e tinha força. E prendia aqui, não é aqui na mão, porque rasga e sai. Eles prendiam exatamente, aqui tem
8 ossos, eles prendiam exatamente no meio, tá? Então, os ligamentos daqui sustentam o peso do corpo, porque o supliciado, posso dizer? Ele está preso, aí quando ele precisa respirar. A morte é por tetania e por insuficiência respiratória. Tá? É que Jesus tinha sido muito torturado, então ele estava perdendo muito plasma, estava desidratado, tá? E então a coisa acontece mais rápido. Ele fez pericardite, num dia eu explico isso para vocês. Pela descrição a gente hoje sabe. Então quando o sujeito quer respirar, o que ele faz? Ele força o peso contra o cravo. Imagina, você colocar o peso do seu corpo inteiro contra o prego, né, para ficar ali, para você respirar. Aí a dor é imensa, o que acontece? Você não aguenta o peso, né, em cima daquele ponto único, daquela pressão toda e aquela dor. O que você faz? Aí a mão gira, aí você tomba de novo. Aí o que acontece? Você alivia um pouco a dor, né, mas volta a falta de ar, aí você sobe de novo, e desce, e sobe, e desce, e sobe. Por isso que, eventualmente, quando o sujeito era muito forte, eles quebravam as pernas das pessoas, aí ela não conseguia mais se sustentar e morria asfixiada. Uma morte horrorosa, horrenda. Mas qual é a atitude que o mundo tem em relação aos homens que buscam o sagrado? Diz para mim. O mundo respeita os homens de Deus? Os homens espirituais, transcendentais? Eles são tolos, são idiotas, são pessoas, né, descompromissadas. As pessoas começam... Basta, vocês estão aqui numa casa, numa igreja espírita cristã, um centro espírita. Se vocês se intensificarem a sua busca pelo sagrado, viram o hino que o menino cantou, tá? Minha alma tem sede de Deus, né? Se vocês intensificarem isso, o pessoal na sua casa vai começar a pegar no teu pé. Tua mãe, teu pai, teu irmão, teu marido, teus filhos vão começar a chamar você de fanático, que você está alienado, que você não gosta mais da família, que é isso, aquilo outro, que você tem que viver, né? Que a vida é curta, que não é bem assim, né? É ou não é verdade? É verdade, é verdade. Oi, meu amor. Esse é da cruz, você falou que essa tudo tem que ser público? O quê? A crucificação? Era pública. Não, mas poderia... Era uma execução. A execução sempre foi pública. Enforcamento, agora é que é privado. Né? É privado mais ou menos. Se você for numa prisão nos Estados Unidos, onde tem sentença de morte, né, as pessoas... Tem N testemunhas vendo você morrer. Você não tem nem a oportunidade de morrer sozinho, entendeu? Então, está todo mundo lá assistindo sua morte. Né? As vítimas, parentes de vítimas, né, ficam lá, sabe? Ah, que bom, está morrendo, desgraçado. E, pô, é terrível, cara. É horrível. Jesus é escarnecido. Já ser nu, numa cultura em que, né, ter o corpo coberto é uma coisa importante, você nu, exposto, morrendo como, né, um traidor, um blasfemo, então é uma coisa indizível. Os romanos aprenderam a crucificar com os persas, em verdade foram os persas, e a cruz persa era um X assim, tá? Aí eles botaram assim em pé. Então você vê que Paulo liga essa reconciliação a quê? Ao sangue. Por isso que tem essa expressão que o pessoal usa, o sangue de Cristo tem poder, né? Pelo sangue de Jesus seus pecados foram lavados. As pessoas usam essas expressões, elas não sabem, né, a origem, né, dela, né, qual é o fundamento espiritual, teológico. O que Paulo está dizendo aqui? Você vê que o objetivo é a paz. A reconciliação vem que Irene Poios, é uma pacificação, né? Ele se esvaziou de si mesmo. Você vê o hino de Filipenses? Ele, que é a plenitude, tem a forma de Deus, ele assume a forma de um ser humano, na condição de servo, né? E por isso mesmo ele é exaltado, né?
obediente até a cruz. Você veja que nunca existe uma vontade pessoal, sempre existe a vontade divina ali agindo. Por isso mesmo, essa exaltação. É o que nos leva a considerar o seguinte: quando você está diante das suas questões no mundo, é a vontade de Deus ou é a sua vontade que deve prevalecer? Até onde, toda vez que a vontade de Deus está ali presente, não é? E não a sua, porque não existe mais você, existe Deus com o seu plano, com a sua ação, não é? Através de você, então você está numa cruz e o seu sangue está derramado, não é? Produzindo o quê? Uma pacificação, uma reconciliação, não é? Uma identidade. E as pessoas que te observam, não é? Elas entendem o poder dessa serenidade, dessa tranquilidade, desta felicidade inalterável. Jesus perdeu a felicidade na cruz? Não. Ele condenou alguém? Se sentiu traído e abandonado? Aí algumas pessoas vão dizer assim, que igual um amigo dele lá mandou um negócio para ele, Jesus acovardou, né? Deu, amarelou, né? Hesitou. Hesitar, covardar, amarelar, é a mesma coisa. Não, sabe, se perdeu essa conciliação com o sagrado. Quando ele diz assim, lama sabachthani, tá? Eloi, Eloi. Ele tá falando em aramaico, né? E ele está falando o quê? Né? Ele está cantando o Salmo 22. É o Salmo 22, para lembrar aqueles homens que estão ali, do Sinédrio, né, que estão injuriando, né, acusando, né, ironizando, né, você salvou tanto, então salve a si mesmo, né, desça você dessa cruz se você é poderoso, né? Aí Jesus fala, lama sabachthani. Por que ele está? Porque se você pegar o Salmo 22, você vai ver, né, que está se referindo à morte do Messias, né? Na tradição, essa é a interpretação que se dá, tá? Senão você vai ter que realmente entender que Jesus, né, perdeu a conexão com o sagrado, e ali ele era homem, não divino, e ele não entendeu nada, e ele se sentiu desamparado por Deus e tal. Algumas pessoas vão fazer poesia sobre isso, vão dizer que é natural, então, e justificam por aí a deserção ou a fraqueza do homem diante do sofrimento, porque Jesus também, entendeu? Bobagem, ok? Jesus estava cumprindo um plano, ele não tinha nenhum karma, não tinha nada, foi colocado ali porque havia uma ordem divina para que aquilo acontecesse, para deixar uma mensagem para o mundo, que é a mensagem do Gólgota, a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia extrema. Não há amor maior do que aquele que dá vida por um amigo. Todos nós somos amigos dele. E ele não hesita em dar a vida por todos nós. Aí como é que o indivíduo vai pensar que ele hesitou lá, que foi abandonado, né? Aí você começa a loucubrar. Será que ele estava esperando que uma legião de anjos, que ele disse para Pilatos, se ele quisesse, olha só, né, se fosse da minha vontade, ou da vontade do meu pai, uma legião de anjos, 5 legiões de anjos me tirariam daqui. Então, você pode dizer assim, isso é uma utopia, é um visionário, o cara é psicopata, está falando um negócio desse. Aí ele vai lá para a cruz, é crucificado, para ele ser tirado de lá para uma legião de anjos. As coisas desamarram, eu acho muito frágil, não, você pensar dessa maneira, mas tudo bem. Mas não é frágil você compreender que a cruz tem uma mensagem de dar a sua vida. Dar a sua vida pelos seus amigos, mesmo que eles sejam teus inimigos. Isso, segundo as próprias palavras de Jesus, é o quê? É a perfeição. Não é isso? Se quiser de ser perfeito, não é isso? Ama o teu inimigo. Não há maior amor do que aquele que ama o seu inimigo. Nós somos inimigos de Deus, das coisas transcendentais e sagradas, e Deus continua nos amando. Por isso ele é misericordioso, por isso ele nos acolhe, por isso ele nos dá novas oportunidades reencarnatórias, por isso que nenhuma ovelha se perde. Essa é a escatologia cristã espírita, né?
todos serão salvos. Ok? Como Orígenes diz. Apocatastasia. E reconciliar por ele, para ele, todos os seres, pantaeis auton, todos os seres, planta, bicho, animal, todos os seres, tudo é o quê? É integrado nele, tá? E dos céus realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Então, a cruz é a mensagem, né? É um grande finale, é um final dramático, que parece o fim do filme. Sabe quando você termina o filme e aí vem os créditos? Aí depois dos créditos aparece uma cena? Quem foi embora perdeu, não é isso? Por isso eu gosto de ficar até o final para ver se tem uma surpresa, né? Porque qual é o grande finale? Para muitos, ele está derrotado na cruz. Mas qual é o grande finale? Porque isso é dramático. Aí vem, isso é literário. Em seguida vem o quê? A ressurreição no domingo. Ele vai aparecer e vai mostrar que ele venceu a morte. Ele não vence, ele tem que morrer para vencer a morte. Então, o mistério da cruz, o símbolo da cruz, tem que ir até o final. O drama tem que ir até o final. Senão, se a gente pudesse voltar ao passado, a gente pegava, assim, 4 helicópteros Apache, aqueles, como é que é, os americanos chamam, esqueci o nome, Black Hawk, né? E, descia lá, meu irmão, pegava, tirava ele de lá, salvava, descia um cara numa, como é que é o nome daquilo? Naquela corda? Um rapel, descia uns 5, 6 de rapel lá, cercava, botava os romanos para correr, não deixava crucificar, eu tirava ele lá rápido, chamava já uma unidade, um helicóptero com médico, já botava lá, levava, tirava ele de lá. Ia ser legal? Pronto, aí não tem ressurreição no domingo. Tu ia estragar tudo. Eu acho que é por isso que Deus não deixa a gente voltar ao passado, né? Senão a gente ia lá. Então, a grande questão é ele se mostrar vivo depois da morte, que é uma questão profunda para o Espiritismo, que ela mostra, que um túmulo está vazio não só para Jesus, mas também